Muito bom dia. Primeiro, agradecer o gentil convite do meu querido amigo, o professor Fábio Medina Osório, que é um especialista e referência na matéria, no momento que fazemos 10 anos da lei anticorrupção. É importante a gente refletir o que precisamos avançar e o legado. E, para isso, nós contamos aqui com a presença também de um especialista na matéria, de uma autoridade que está à frente, talvez numa empresa que tenha tido das experiências mais traumáticas, mas também mais enriquecedoras em relação ao seu próprio compliance. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Mário Vinícius Spinelli para proferir a sua palestra sobre o tema. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Uma honra estar aqui com vocês na manhã de hoje. Queria cumprimentar o Walter. Um prazer compartilhar esse espaço com ele. Agradecer ao Dr. Fábio Medina Osório pelo convite. A ideia aqui é tentar fazer, nesse espaço, uma breve reflexão sobre os 10 anos da Lei 12846, tratando, no caso específico, da aplicação dela pela Petrobras. Mas, antes, acho que é importante fazer uma reflexão geral, e eu me recordo que há exatos 10 anos, pouco mais de 10 anos, exatamente no dia 26 de novembro de 2013, eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, e o título era Setor Privado, Vítima ou Algoz? E esse artigo conversa um pouquinho com o que a gente debateu aqui hoje, quando ouvimos o Fábio, o meu amigo Luiz Navarro. E olhando para esses 10 anos, né, o que mudou desde então? Porque nesse artigo, a provocação que eu fazia era o seguinte: será que de fato as empresas têm interesse em adotar medidas de compliance capazes de prevenir e combater a corrupção, ou esse discurso anticorrupção era, naquela ocasião, nós estamos falando de um período anterior à Lava Jato, e eu escrevi o artigo no âmbito de uma investigação que nós fazíamos lá em São Paulo, da máfia dos fiscais do ISS, um grande esquema de corrupção envolvendo mais de 400 empresas do setor de construção civil. E eu indagava, será que aquelas empresas, de fato, tinham algum interesse em adotar medidas de compliance? Naquela ocasião, o compliance já existia no Brasil, mas ele estava muito resumido a empresas transnacionais, a empresas muito reguladas, como, por exemplo, o setor bancário, as grandes empresas. E a lei anticorrupção já havia sido aprovada, entrou em vigor em janeiro de 2014, e logo depois nós regulamentamos a lei no município de São Paulo, inclusive antes da própria União. E olhando para o que aconteceu desde então, eu recentemente fiz até uma provocação no LinkedIn sobre isso, o que mudou? Né? O que será que aconteceu? Será que de fato hoje há um interesse real do setor privado em desenvolver o compliance? Eu acho que o grande mérito da lei anticorrupção foi trazer o tema para o debate. E como muito bem salientado aqui anteriormente, pelo ministro Vinícius, ministro da CGU, ao contrário do que aconteceu com a legislação do CAD, com o próprio CAD, em que o modelo foi sendo testado, de cara, a lei entrando em vigor, aconteceu a Operação Lava Jato, e aí foi, na prática, um exercício dos aspectos mais relevantes da lei. Eu acho que o grande papel da lei foi trazer essa questão, trazer o assunto para o debate. E eu acho que alguma coisa mudou, na verdade, muita coisa mudou. Eu me lembro que assim que a lei foi aprovada, lá em São Paulo, nós tínhamos eventos sobre compliance toda semana, discutindo compliance, o que ia ser, o que ia acontecer. Eu acho que deu uma sacudida no mercado, quase que como um efeito cascata, empresas menos engajadas passaram a se engajar, porque seus concorrentes começaram a investir nesse sentido. Mas eu acho que a grande mudança foi uma mudança que não aconteceu apenas no Brasil, uma mudança que aconteceu no mundo inteiro, que é esse mundo ultraconectado, a percepção de que imagem e reputação custam muito dinheiro. Eu acho que essa é a grande mudança que motivou um investimento grande de empresas, em primeiro lugar, maiores, depois empresas médias e agora talvez até pequenas, na questão do compliance. Quer dizer, nós temos uma
um mundo cada vez mais atento a questões importantes do ponto de vista ético. Está vindo uma geração aí que está mais atenta a isso ainda, por isso que o compliance agora caminha para questões referentes ao respeito aos direitos humanos, a um olhar mais atento, que vai além do anticorrupção, a olhar mais atento à prevenção e ao combate aos assédios, por exemplo. Nós estamos vendo como custa dinheiro crise de reputação. Às vezes basta um caso. Um único caso compromete todo um esforço de anos em investimento em políticas de compliance. Então, eu acho que muita coisa mudou, mas, de fato, o grande desafio, em todas essas análises que são feitas, é a gente conseguir, a gente ter a capacidade de enxergar o compliance que realmente funciona. Falando um pouquinho sobre a Petrobras, né, a Petrobras, ela atua conduzindo os processos administrativos de responsabilização. Hoje, o número que a gente tem, 10 anos após a aprovação da lei, é a Petrobras tendo um papel fundamental. Hoje, 18% das sanções aplicadas com base na lei anticorrupção são aplicadas pela Petrobras. É a entidade que mais aplica a lei anticorrupção, se considerados todos os órgãos do governo federal, todos os estados e os mais de 5.500 municípios. Nós chegamos a mais de 213 milhões de multas aplicadas, né? Agora, recentemente, reestruturamos a nossa diretoria, nós que conduzimos o processo de responsabilização, para criar uma área para tratar especificamente de questões disciplinares, de responsabilização disciplinar, tanto de empregados da Petrobras, mas também de empresas. Quer dizer, é a primeira vez na sua história que a Petrobras tem uma corregedoria. Nunca teve uma área dedicada especificamente para atuar nesse sentido. E falando um pouquinho sobre esses números, né, a Petrobras aparece, recentemente, quando a CGU fez o seu evento de 10 anos, eu falei, a gente na época, nós éramos responsáveis por 21%, agora caímos um pouquinho para 18%, mas ainda é muito, né, praticamente 1 em cada 5 sanções aplicadas é aplicada pela Petrobras, o que é um número bem relevante, e que cresceu principalmente aí, nos últimos 2, 3 anos. Né? A gente vem crescendo, vem ampliando a nossa atuação no cumprimento da lei anticorrupção. Mas é bom salientar que a nossa atuação vai muito além do processo de responsabilização. Hoje nós temos um procedimento muito robusto na Petrobras nos nossos due diligence de integridade, que são verificações que a gente faz nas empresas que se relacionam com a Petrobras. Nós temos uma grande cadeia de fornecedores, a Petrobras tem 234 mil fornecedores cadastrados. Esses fornecedores, quando se relacionam com a Petrobras, eles recebem uma avaliação de risco, que pode ser baixo, médio e alto, e se classificados no grau de risco alto, eles ficam impedidos de contratar com a empresa. Então, é uma avaliação muito técnica, feita em 3 fases, e que a gente procura estender essa exigência de integridade, né? Hoje a Petrobras tem um sistema de compliance muito robusto, que atua em várias áreas, a gente procura estender também para os nossos fornecedores. E agora, recentemente, a partir de 1º de outubro, passamos a exigir dos fornecedores também essas questões relacionadas aos direitos humanos que eu falei aqui. Então, fornecedor que quiser continuar a participar de licitações e ser contratado com a Petrobras, ele vai ter que ter política de prevenção de assédios, ele vai ter política de prevenção e combate a trabalho escravo, a trabalho infantil, ele vai ter que ter ações relativas à questão da privacidade e proteção dos dados pessoais, que é um direito fundamental agora inserido na nossa Constituição Federal. Então, a gente estende e amplia o nível de exigência que fazemos aos nossos fornecedores. Eu, recentemente, também, quando a gente começou a exigir isso, foi interessante que eu fiz uma publicação e uma pessoa interessada no assunto me mandou uma mensagem e falou assim, mas vocês vão pagar mais caro por conta disso? Porque as empresas vão ter que investir mais em compliance. Vocês topam pagar mais caro? Vai aumentar o custo? Eu falei, sim, se for o caso, a gente topa pagar mais caro. A gente quer ter uma relação absolutamente íntegra com todos aqueles que se relacionam conosco. Não adianta a Petrobras ter um sistema que previne e combate, por exemplo, assédio, se as empresas contratadas não têm. Hoje nós temos pouco mais de 40 mil funcionários empregados na Petrobras.
Mas os nossos contratados, nós temos mais de 140 mil contratados atuando nas instalações da Petrobras. Então, de que adianta eu ter uma política de combate a assédio se o terceiro que está lá dentro da minha plataforma de petróleo, está lá dentro da refinaria da Petrobras, não tem? Portanto, é uma exigência que estende a toda a rede. E no nosso sistema, né, de aplicação da Lei 12.846, e a ideia aqui é apresentar esse modelo da Petrobras, dos levantamentos que nós fizemos, agora por ocasião dos 10 anos da lei, foi de onde surge isso? Quer dizer, por que empresas estão sendo punidas? Isso acontece, quem detecta isso? É a nossa auditoria, são os nossos sistemas de controle, é o nosso canal de denúncias, e o dado mais relevante, que eu considero de todo esse processo, é que em 75% dos casos, a iniciativa para a instauração do processo de responsabilização, Fábio, foi do próprio gestor, quem está lá na ponta. Foi ele que detectou, ele que nos acionou e falou, aqui cabe um processo de responsabilização de empresa. Por que isso é tão importante, é tão relevante? Porque mostra a disseminação da cultura de compliance. Quer dizer, é o gestor que está atento a isso. Isso representa mais do que o nosso canal de denúncias, que é super importante, mas só 12% dos nossos processos de responsabilização nascem no canal de denúncias, e mais do que as nossas ações de controle interno, aí, que equivalem mais ou menos a 13%. Ou seja, 3 em cada 4 processos são iniciados por iniciativa dos próprios gestores da companhia, né? O gestor que está lá na plataforma, o gestor que está lá o gestor do contrato, que está lá na ponta, é ele que identifica a irregularidade e que nos aciona para que esse processo possa ser conduzido. Nós temos aí 206 processos administrativos de responsabilização de empresas instaurados, sendo 179 na Petrobras e 7 na Transpetro. Nós conduzimos os processos não apenas na Petrobras, mas em todo o sistema Petrobras. Hoje nós temos mais de 60 empresas no sistema Petrobras. Já chegamos a 213 milhões de multas aplicadas, 136 empresas sancionadas, 74 processos em curso. Das penalidades aplicadas, 94 suspensões de licitar e contratar e 116 sanções reputacionais, que são aquelas publicações extraordinárias de decisão condenatória que a empresa publica lá no seu site, etc., e dá divulgação ao ato lesivo praticado contra a Petrobras ou qualquer empresa do sistema Petrobras. Então, esse é um quadro, um retrato da aplicação da lei pela Petrobras. É um processo muito robusto, com equipe especializada, e cada vez mais a gente está trazendo esse processo muito inspirado no modelo da CGU. A gente conversa muito com a CGU e troca muita informação por conta de um processo muito robusto, que tudo que a gente não quer é que depois ele possa, na esfera judicial, quando acontecer, ele possa ser anulado. Então é um processo, infelizmente as decisões judiciais têm confirmado. Semana passada mesmo tivemos uma confirmação, o julgamento que a gente faz do par. É óbvio que a nossa intenção não é punir a empresa, aqui nós estamos falando de um último recurso, né, com relação à aplicação da lei, mas quando é necessário a gente tem feito, e esse resultado é um resultado que mostra exatamente isso, né. As principais infrações, né, desses atos lesivos, em 64% nós estamos falando de fraude em licitações ou frustração do seu caráter competitivo. 23% das empresas sancionadas por conta de fraudes na execução contratual, 7% utilização de interposta pessoa e 7% concessão de vantagem indevida. Então, nós estamos, aqui é um pouco o retrato do que ocasiona uma punição a uma empresa com base na lei anticorrupção, e foi essa a provocação que o Fábio Medina Osório me fez quando convidou, foi falar um pouquinho sobre o modelo Petrobras, né. E como eu disse, né, e aí a gente tem de tudo, né, um dos problemas que a gente tem trabalhado com os nossos fornecedores, porque esses casos, eles não servem apenas para que o processo seja conduzido e a empresa punida, eles também retroalimentam o nosso sistema de compliance. Então, uma das coisas que a gente identificou, nós estamos tendo um certo problema com determinadas empresas prestadoras de serviço, que vão participar de licitações muito técnicas, como, por exemplo, entrar numa plataforma de petróleo para
para prestar um serviço e que o nível de exigência da Petrobras é muito grande com relação a certificações de segurança no trabalho, certificações técnicas, e as empresas, para participar, acabam fraudando esses certificados. Então, agora nós estamos com um trabalho preventivo junto aos fornecedores, dizendo, olha, estamos punindo. Não adianta usar esse artifício, porque vai ser detectado e vai ser punido. Então, uma retroalimentação, quer dizer, a punição alimentando o sistema para que o sistema possa prevenir e trabalhar junto aos fornecedores para que esse tipo de ato não possa voltar a ocorrer. Então, é um trabalho também preventivo. Eu acho que esse é o objetivo. Como eu disse, a sanção, a punição é o último recurso. A gente não quer que isso aconteça. Agora, quando ele acontece, a punição, ela às vezes tem esse caráter também educativo. O processo, como eu disse, é conduzido pela nossa Diretoria de Governança e Conformidade e o julgamento é feito por um comitê independente, formado por 3 pessoas, sendo ele um empregado da Petrobras selecionado para esse comitê e 2 membros externos, também contratados pela Petrobras, e esse colegiado é o que aplica a sanção. A gente encaminha com uma proposta de sanção, o colegiado examina e aplica a sanção, e depois todas as possibilidades de recurso, isso tudo é regulamentado no âmbito da companhia. Então, é esse modelo, né, um modelo que busca promover justiça e que tem atuado aí, trazido esses números que eu mostrei hoje aqui. Então, acho que era um pouco isso, já falei sobre essa questão da retroalimentação do sistema. O objetivo aqui era mostrar como esse sistema funciona na Petrobras, como ele tem trazido esses resultados, que são bem relevantes. Agora, nos 10 anos da Lei Anticorrupção, a gente mostrou isso no evento da CGU, também em outros eventos realizados aí pelo setor privado. Evidencia como o sistema de integridade da Petrobras tem atuado de forma efetiva para disseminar essa cultura de integridade, para contribuir para que essa relação entre o setor privado, né, nós temos, como eu disse, um universo de fornecedores muito grande, possa ser uma relação mais saudável com o setor público. E agora o próximo passo, como eu disse, é cada vez mais, a gente estabeleceu agora, acabamos de aprovar o nosso plano estratégico 2024-2028, e uma das nossas metas é estender os due diligence de direitos humanos para 100% dos fornecedores mais críticos. A gente quer cada vez mais entrar nas empresas e verificar se o sistema de compliance delas realmente é efetivo. Isso nós vamos fazer com os grandes fornecedores. Nós temos agora equipes que vão em loco verificar, olha, o que você está me falando aqui de fato acontece? E aí a gente faz auditorias de compliance nas empresas, nas grandes empresas que se relacionam conosco. Então, era um pouco da minha intervenção. Queria mais uma vez agradecer ao Fábio pelo convite, cumprimentar o Walter. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês na manhã de hoje.